Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez a gente volta a falar de bancos de dados, tá? Então no último vídeo a gente viu como criar lá o modelo de entidade de relacionamento, né? E a gente viu alguns comandos, certo? E dessa vez a gente vai dar continuidade vendo mais alguns comandos, dessa vez de manipulação do banco, beleza? Peguem todas as bebidas de vocês aí. Dessa vez eu tô com água, porque ainda é de manhã, tá? Apesar de ser sexta-feira, né? Não vamos exagerar ainda não, tá? E vamos lá. Bom, da última vez a gente tinha criado um banco, né? Baseado ali no Harry Potter, né? Só que dessa vez eu trouxe algo um pouquinho diferente, algo mais simples, porque o que a gente vai explicar hoje é um pouquinho mais simples, tá bom? Então a gente tem aqui basicamente duas tabelas, tá? Que é aluno e curso, beleza? Onde curso tem o ID do curso e o nome do curso em si, né? E em aluno a gente tem o ID do aluno, o nome e o ID do curso, né? Ou seja, aluno aqui é a nossa variável dependente, tá? E curso é a nossa variável independente aqui, nossa tabela independente. E da última vez, o que que a gente fez? A gente viu basicamente os comandos de DDL. Então, basicamente, o SQL ele é dividido em famílias de comandos, tá? A gente tem o DDL, que aqui dentro a gente tem o create, o alter e o drop, tá? A gente tem o DML, que basicamente é a linguagem de modelagem ali do banco, tá? Insert, update, delete e em alguns lugares a gente vê o próprio select aqui dentro, tá? Então, o DML é de Data Manipulation Language, tá? Então, os comandos que a gente usa para manipular o banco, beleza? Em outros lugares, vocês vão ver o DQL, que é aqui a gente tem somente select, tá? Então, mas muitos hoje em dia já colocam o DQL junto do DML, ali, o select junto do DML, então vamos considerar assim. E a gente tem o DCL, que é o Data Control Language, que a gente tem aqui comandos como grant e revoke, que são ali para permissionamento de usuários dentro do banco, tá? E a gente tem o TCL, que é o Transaction Control Language. A gente vai ter aqui comandos como commit, rollback, são comandos ali de transação, tá? E basicamente é isso aqui que a gente tem dentro do SQL, tá? Então a gente viu o DDL e a gente vai ver hoje o DML, beleza? Então, no que a gente tem aqui nas nossas duas tabelinhas, a gente vai fazer primeiro alguns inserts, tá? Então, como é que a gente faz o insert? O comando do insert ele é basicamente assim: insert into. A gente vai dizer a tabela que a gente quer inserir. Vamos inserir aqui em aluno, tá? E aqui a gente vai dizer quais colunas que tem em aluno, beleza? Então a gente vai ter aqui ID aluno, a gente vai ter aqui nome e a gente vai ter aqui o ID curso, beleza? E a gente vai dizer values, quais os valores que a gente vai inserir nesses campos, tá? E a gente vai dizer aqui vou botar meu nome mesmo aqui, Rafael, e beleza. Show? Se a gente executar isso aqui, ele vai dar um erro pra gente. Por quê? Não sei se vocês se lembram, mas da forma como a gente criou o nosso banco, da aula passada, a gente fez com que os IDs eles fossem gerados automaticamente, tá? Então, na verdade, a gente não vai ter esse ID aqui porque ele é auto-incremental, tá? E alguns outros bancos, se você, ou melhor, se você não habilitar essa opção, você vai ter que, de fato, definir o ID, tá? Mas no nosso caso, não, beleza? E se a gente executar isso aqui de novo, ele vai dar um outro erro, falando o quê? Falando que, cara, quando a gente define ali o banco, o que que a gente tem? A gente tem uma dependência entre as tabelas. Por isso que a gente chama de tabela dependente e tabela independente, certo? Então, aluno depende de curso. E quem que é o ID curso 1? Se a gente der um select aqui, em curso, quem que é esse cara aqui? Não tem, tá? Então, na verdade, a gente sempre insere primeiro nas tabelas independentes. Então, o certo é a gente fazer um insert entre o curso e a gente vai ter aqui a ID
Não, melhor, não vamos ter o ID curso, porque ele é incremental, e vamos ter somente o curso, tá? E os valores, vamos dizer que esse curso aqui é SI, Sistema de Informação, beleza? Se a gente insere isso aqui, ó, opa, uma linha atualizada, vamos dar um select em curso, olha lá. Na verdade, eu já tinha feito um insert aqui, então por isso que ele está com 2, tá bom? Por isso que ele está com esse ID 2 aqui. Então a gente já tem aqui o nosso registro e agora a gente pode fazer isso aqui. Vou mudar para 2 aqui e agora ele insere. Se a gente faz um select em aluno, olha o que a gente vai ter. 2, Rafael 2. Ou seja, as minhas tabelas elas estão conversando umas com as outras, beleza? Vamos fazer mais uns inserts aqui, só para ficar um pouquinho mais legal. Então, eu vou botar aqui medicina, vou botar aqui direito e vou botar aqui mais alguns valores, tá? Mais alguns alunos, melhor dizendo. Vou botar aqui a Maria, vou botar aqui o João, vou botar aqui sei lá, Simone, vou botar aqui a Vanessa. Beleza. Vou executar tudo isso aqui, tá? Então, vou inserir ali primeiro os cursos, os meus cursos, beleza? O que que eu errei aqui? Não sei, acho que não pode executar os dois de uma vez, né? Deveria poder, na verdade. Muito curso, curso, pá. Bom, agora foi. Se eu venho aqui, beleza, já tenho os meus três. Aí vamos definir aqui que o Rafael, eu sou de SI, a Maria também, o João é de medicina, a Simone é de direito e a Vanessa também é de direito, tá? Então, vamos executar isso aqui. Deixa eu ver se ele deixou eu executar tudo de uma vez. Bom, era para ele deixar, mas tudo bem. Devo tá esquecendo de algum ponto e vírgula que precisa para identificar o fim da linha. Deve ser isso, tá? Então, beleza. Aqui no nosso aluno, ó, a gente tem aqui todos os nossos alunos vinculados com os nossos IDs de curso, tá? Então a gente já sabe fazer insert, beleza? O que falta a gente entender agora é como que a gente atualiza esses registros e como que a gente deleta esses registros, tá bom? Então, se a gente for precisar fazer um update, vamos dizer aqui que a Simone ela mudou de curso. Ela não é mais de direito, ela é de medicina, que é o ED 3. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o update, o nome da tabela, então update aluno. A gente vai fazer set. A gente vai dizer que ID curso vai ser igual a 3, onde ID aluno é igual a 4. Né? Ou seja, o que a gente está dizendo aqui? Ó? Onde o ID do aluno for igual a 4, ou seja, Simone aqui, a gente vai setar o ID do curso para 3. Tá? Se a gente rodar isso aqui, então, primeiro de tudo, vamos lembrar aqui, ó, Simone estava com ID 4 no curso, beleza? Vamos rodar isso aqui. Uma linha atualizada, show. Vamos dar um select em aluno. Então, olha aqui a nossa Simone, tá? O ID 3, a gente pode só ordenar aqui. Pronto, tá aqui. Ela mudou para ID 3. Então, agora Simone, ela está no curso de medicina. E aí vamos dizer que a gente precisa excluir o João. Como que a gente faria isso? Delete. Pronto. Aluno. Onde a ID do aluno é igual a 3. Que é o João aqui, ó. Se a gente executar isso aqui, uma linha afetada, vamos dar um select em aluno, João sumiu. Beleza? Então, basicamente, o que a gente tem dentro de DML é isso.
a insert, update e delete. E todos são muito simples de serem executados, tá? De novo, a gente tem um select também, né? Mas a gente vai ter uma aula, algumas aulas falando somente de select, tá bom? Então, para DML, é basicamente isso aqui. O que que eu preciso me atentar? Em update e delete, sempre a gente vai fazer as coisas aqui no where mirando no ID, tá? Por mais que a gente tenha outros campos ali de identificação, então tipo, a gente só tinha um Rafael, uma Vanessa, uma Simone, a gente poderia mirar na coluna nome, mas esse não é o correto a fazer. O correto é a gente mirar na chave primária da tabela para a gente garantir que a gente está excluindo ou dando update apenas nos registros que são para sofrer alteração, tá? E, muito importante, tanto em update quanto delete, sempre coloquem um where. Se vocês esquecerem isso aqui, ou vocês vão dar update na base inteira, ou vocês vão dar delete na base inteira, tá? Eu acho que no caso do dbeaver, ele até avisa, ó, se der um delete para um aluno, olha aqui, você está prestes a executar um delete sem um where na tabela aluno. Isso vai gerar possivelmente uma perda de dados. Você tem certeza disso aqui? Não são todos os softwares que perguntam isso aqui não, tá, galera? Se você der um OK, ó, 3 linhas afetadas, select em aluno, não tem mais ninguém, tá? Isso é muito mais comum do que parece. Eu acho que todo profissional de TI já deletou uma base de dados ou então deu um update na base inteira, porque esqueceu de botar o where. Isso é muito importante a gente ter na cabeça, tá? Que delete e update sempre com o where. Beleza, pessoal? Galera, basicamente o que eu tinha para hoje era isso, é uma aula mais rápida mesmo, tá? Com a intenção só de mostrar esses comandos para a gente conseguir popular um pouquinho o nosso banco, até porque no próximo eu já vou trazer um banco pronto aqui, com registros inseridos, as tabelas criadas, tudo direitinho, tá? E aí eu só vou fazer o select de fato, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Até mais.